Bom, olá a todos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Ética e Legislação Biomédica. E nesta videoaula vou apresentar para vocês, essa inicial, vou apresentar para vocês alguns conceitos básicos de ética que vamos acabar utilizando, ao decorrer do semestre na nossa disciplina. Então, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça, a disciplina de Ética e Legislação Biomédica, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é o que é ética? O que seria ética? É uma pergunta que a gente, embora todo mundo, tenha certeza, saiba explicar o que é, mas a gente não tem realmente uma definição clara do que seria ética. Então, o que é ética? Bom, então se formos para o dicionário, vamos olhar no dicionário então o que é ética. Olhando no dicionário a gente vê a ética, a palavra deriva do grego ethos, e ela vai significar, ela tem dois significados básicos, tá? Tanto um ramo da filosofia, que é esse primeiro aí, que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas fundamentais da moral humana. E uma segunda definição, que seria a ética é um conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo, ou de um grupo social, ou de uma sociedade. Então, a ética ela teria essas duas definições básicas, uma mais técnica, que é um ramo da filosofia, uma sub-área da filosofia, e também como um conjunto de normas, de princípios que vão nortear a vida em sociedade. Outro conceito que se confunde bastante, também com a questão da ética, é a moral. Então, o que é ética, o que é moral? Então, olhando também lá no dicionário, a gente vê que moral vem do latim mores, a palavra, e lá definido como relativo às regras de conduta e aos costumes estabelecidos e admitidos em determinada sociedade, tá? Então, a moral também é um conjunto de regras que vão regulamentar o convívio social de um determinado grupo, tá? Então, gente, se a gente pegar aquele conceito não técnico da ética, ética e moral seriam a mesma coisa, tá? São a mesma coisa, que são, na verdade, conjuntos de normas e regras que regem a vida dos indivíduos em sociedade e que são aceitas voluntariamente pelos componentes da sociedade. Isso é muito importante. Todos nós, ao vivermos em um grupo social, a gente aceita as normas éticas que existem naquele grupo, tá? Então, as normas éticas a gente voluntariamente aceita segui-las, tá? Como uma forma de manter uma coesão do grupo social, É mais ou menos aquele pensamento, não vou fazer com a outra pessoa que eu não quero que seja feito comigo. Então, isso é muito importante, a gente pode diferenciar esses dois campos, a ética e a moral, do direito. Tá? O direito, que no final das contas também, o direito é um conjunto de normas e regras que vão reger a nossa vida em sociedade. Porém, o direito é um conjunto de normas que ele é obrigatório, então a gente tem que aceitar, tá? Não existe a opção de você não aceitar, Inclusive, o não conhecimento, a alegação de não conhecimento de uma lei não te não faz com que você possa deixar de cumprir essa lei, tá? Então, essa é uma diferença uma das maiores diferenças, entre a ética, entre os conjuntos de normas morais ou éticas e os conjuntos de normas legais, que são o direito. Gente, eu estou seguindo a bibliografia que eu mostrei para vocês no slide anterior, principalmente ao falar isso, que a moral e o direito, como conjunto de normas, a ética e a moral como conjunto de normas seriam a mesma coisa, tá? Só teriam etimologias diferentes as duas palavras. Porém, existem outras linhas de pensamento que diferenciam as normas, que a gente chama de ética, das normas que a gente chama de moral, tá?
Eu coloquei aí uns 2 links que eu achei mais interessantes, tá? Pode ser também um início para vocês verem outros links, né? O que seria ética, o que seria moral, tá? Mas para a gente aqui, para o objetivo da nossa disciplina, a gente vai considerar então a ética, quando falamos da ética como conjunto de normas, né? Como sendo sinônimo de moral. Ética e moral seria a mesma coisa. Bom, então a ética teria essa conotação de conjunto de regras, de normas que vão reger a vida em sociedade, mas vimos também que a ética, numa outra definição mais técnica, né, seria uma sub-área da filosofia. Tá? A filosofia, gente, é uma forma, né, que existe da humanidade conhecer o mundo, né? A gente sabe que a gente tem 5 formas, né, que o ser humano tem de conhecer o mundo, né, que seria o senso comum, as artes, a religião, a ciência e a filosofia, tá? E a filosofia, ela seria, né, veio do grego, né, que seria o amor ao conhecimento, e ela é definida como estudo dos problemas relacionados à realidade, existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, tá? Então, a parte da filosofia que vai se incumbir de discutir, né, os problemas relacionados aos valores da humanidade, tá, vai ser a ética. Então, nesse caso, com esse sentido técnico, a ética é uma sub-área da filosofia, tá? Então, o que a gente vai estar tratando aqui é filosofia. Dentro da filosofia, tá? A gente vai encontrar a ética, e dentro da ética a gente também vai ter sub-áreas, vamos dizer assim, e aquela que mais nos importa aqui para essa disciplina, tá? É a bioética, tá? Que é a parte da ética que estuda os problemas morais relativos ao início, meio e fim da vida, tá? E vida aqui, gente, entendida como a vida de todos os seres vivos, né? Ou pelo menos de todos os seres vivos sencientes, né? Aqueles que tenham, possam expressar não, né? Mas sintam emoções, tá? Então, esse estudo dessas regras morais que vão se relacionar com a vida, né? É a bioética. E as normas da bioética, gente, vão nos auxiliar, né, a tomar decisões quando surgirem conflitos de interesse na área da saúde, tá? Então, eles vão nos ajudar a tomar decisões, podem ser variados conflitos, né, alocação de recursos escassos, questão de confidencialidade do paciente. Enfim, são vários problemas, né, éticos que a gente sabe podem surgir aí no exercício da profissão, né, dos profissionais de saúde. Bom, então vamos trazer esses conceitos, né, esses conceitos de conflito para a prática do profissional de saúde. Então a gente sabe que, né, infelizmente, fazendo um adendo, embora a gente ainda tenha uma diferença grande de porcentagem de vacinação entre os países mais ricos e os países mais pobres, infelizmente a gente tem ainda, né, essa desigualdade. Fechando esse parênteses, né, a vacinação contra o Covid, né, contra o novo coronavírus, tem avançado em vários locais do mundo. E vários países, né, têm adotado, gente, medidas de obrigatoriedade da vacinação, né, seja cobrando algum certificado para um passaporte de vacina, né, que ficou conhecido, para a pessoa adentrar o país ou adentrar determinados espaços naquele país, como espaços fechados, né, museus, cinemas, teatros, ou obrigando, por exemplo, os funcionários públicos daquele país, os profissionais de saúde que atendem pessoas, obrigando essas pessoas a se vacinar, né? Então, por um lado, a gente tem uma vantagem óbvia, né, que a gente está vendo no Brasil, que é a queda da circulação de um vírus que é potencialmente letal, né, e que causou só no Brasil mais de 500 mil de mortes.
Porém, isso tem causado, gente, vocês têm acompanhado provavelmente, muita revolta em alguns países, né? Então a gente está vendo protestos, né, na Austrália, na França, em vários países do mundo, nos Estados Unidos, enfim, né, alguns aqui no Brasil, infelizmente também, e contra essa obrigatoriedade da vacinação. Tá? Então, do ponto de vista ético, como eu falei, a gente tem um conflito de interesses, tá? É um conflito de interesses que envolve a vida. Então, é um conflito de interesse da bioética. Então, do ponto de vista ético, pessoal, bioético, você, né, é contra ou a favor da obrigatoriedade da vacina? Como você justificaria essa sua opinião? Sou contra ou sou a favor por causa disso, disso e disso? Tá? A gente vai discutir mais um pouquinho alguns conceitos posteriores de ética e voltaremos mais tarde nessa pergunta. Mas vocês já podem começar a pensar qual seria a resposta que vocês têm a essa pergunta e qual seria a justificativa dessa resposta. Bom, felizmente existem vários modelos explicativos, tá, em ética, que são modelos, né, de escolas de pensamento que a gente pode utilizar, tá, para tomada de decisão, né, em caso de conflito de interesse na área da saúde. Então, esses vários modelos, né, foram se desenvolvendo ao longo da história e vão também mudando, surgindo outros modelos, alguns entrando em desuso, tá? Eu coloquei aí só para vocês alguns exemplos desses modelos: o principialismo, o utilitarismo, a deontologia, tá? Que são alguns modelos que a gente acabam sendo os mais famosos, né? O que a gente vai aplicar especificamente. Porém, existem esses modelos para nos ajudar, né? Essas escolas de pensamento. Então, como seria isso, né? Quais são esses modelos, o que eles preconizam? O modelo mais famoso, mais conhecido e talvez o mais antigo deles, tá, é o principialismo, que ele começou, né, como marco histórico, considera-se a publicação desse livro, que é o Princípio de Ética Biomédica, por esses dois pesquisadores americanos, né, o Tom Bishop e o James Childress. Eles publicaram esse livro em 1978. E eles tratavam dentro desse livro, né, que uma ação eticamente adequada, correta, é aquela que ela vai se ordenar ou se guiar, tá, por princípios morais que são universalmente aceitos, tá? Então eles trabalharam uma forma no livro, né, de escolher, né, princípios que seriam fundamentais, né, que sem esses princípios não teria como a gente agir eticamente, né, em casos no caso específico na saúde, mas em todos os aspectos, né, éticos da nossa vida. E eles chegaram, né, a 4 princípios fundamentais, tá, que eles falam que são muito importantes e universalmente aceitos. Esses princípios são o princípio da autonomia da pessoa, a não maleficência, a beneficência e a justiça. Então, esses 4 princípios, né, que iriam nortear sempre a nossa tomada de decisão. Bom, então, o que esses princípios, né, básicos do principialismo eles significam, né, efetivamente na área da saúde? A autonomia ou autonomia pessoa, tá? A gente no caso da área da saúde, né, significa então apresentar, né, de forma clara e transparente o que se passa com o sujeito e as opções que a ciência biomédica oferece para esse sujeito, né, e depois sempre respeitar a decisão do que a pessoa entende ser melhor para ele mesmo. Tá? Então, significaria munir a pessoa de toda a informação necessária para que ela possa tomar a decisão por ela mesma. E a informação, né, obviamente, a gente sempre baseada em evidências científicas, né, informações cientificamente válidas.
No caso da não maleficência, gente, é um princípio lá do Hipócrates, né, que é o primum non nocere, que significa, acima de tudo, não causar danos, né, ou primeiramente não causar danos, né. A não maleficência até hoje é um princípio básico da ética médica, tá? Desde o Hipócrates, né, até hoje. Então a ética médica usa esse como sendo um dos principais princípios, tá? E alguns pesquisadores, gente, alegam, né, que quando a gente tem conflitos nesses princípios, como a gente vai ver no próximo slide, que esse deva ser sempre o mais importante, né, o considerado em primeiro. A beneficência, né, para determinada situação, tá? Um conflito de interesse no caso da área de saúde. Sempre a gente avaliar os possíveis riscos e benefícios de determinada ação, tá? Das opções que a gente tem de tomada de decisão, e sempre se comprometer com aquela decisão, né, que vai fornecer o máximo de benefício, o mínimo de risco para as pessoas que vão ser afetadas por essa decisão. E o último princípio, né, o quarto, seria o princípio da justiça, tá? Que ele é entendido como justiça equitativa, tá? Que seria a distribuição equitativa, né, de recursos para todos da sociedade, tá? Então, o que seria, né, mais baseado nessa questão da equidade do que na igualdade. A equidade é você, de alguma forma, né, compensar os desníveis existentes na nossa sociedade. Então, pessoas que são mais carentes, né, elas devem receber mais. Pessoas que não são mais carentes não precisam receber tanto. Então, seria basicamente esse princípio da justiça. Mas o que acontece quando a gente vai tomar uma decisão, né, num caso de conflito de interesse, e esses princípios estejam conflitantes, tá? No principialismo, gente, não existe uma hierarquia definida, pré-definida, né? Todos os princípios são igualmente válidos. Então, em cada situação específica de conflito de interesse, a pessoa ou grupo de pessoas, preferencialmente, né, responsável por essa tomada de decisão, deve definir qual que é o princípio mais importante naquele caso. Tá? Então, por exemplo, tem um problema, eu vou falar que nesse caso a autonomia é mais importante, que a beneficência é mais importante, a justiça é mais importante, né? Então essas pessoas vão definir qual princípio, né, ele vai ser mais importante para basear a tomada de decisão. E essa falta de hierarquia nos princípios, gente, embora os principialistas, né, argumentem que seja bom porque pode lidar com situações diferentes, mas essa falta de hierarquia é o principal ponto de crítica daqueles autores que criticam o principialismo, tá? Eles falam que essa falta de hierarquia, ela acaba causando uma dificuldade maior na tomada de decisão, né? E essa decisão vai ficar restrita, né? Quem que vai definir, né? Quais são as pessoas que vão definir? Será que elas têm essa capacidade de definir quais seriam os princípios mais importantes? No caso de uma decisão que tenha que ser tomada bem rápida, né? Você não ter a hierarquização também pode atrapalhar, tá? Então, são pontos, né? Como eu falei com vocês, a gente está falando de filosofia, então a gente tem correntes que argumentam, né, pontos positivos e correntes que argumentam pontos negativos. Um segundo modelo explicativo, né, uma segunda escola de pensamento seria do utilitarismo, né? O utilitarismo, gente, dentro dessa escola de pensamento, né, o que faria uma ação, né, ser positiva do ponto de vista ético, né, seriam as consequências dessa ação, tá? E a principal consequência, né, considerada é o aumento ou diminuidade do bem-estar, né, da qualidade de vida daquelas pessoas afetadas pela ação, tá? Então, nesse sentido, a melhor ação é aquela que vai produzir maior quantidade de bem-estar aos afetados. Então, na verdade, a escolha da ação ela é feita baseada nas suas consequências, né? Então, se uma ação vai gerar uma consequência boa, ela é uma ação eticamente, né, segundo esse grupo, seria uma ação eticamente mais adequada de ser tomada, tá? O utilitarismo também ele é muito criticado, né, por linhas de pensamento também que falam que
Você pode justificar, às vezes, coisas eticamente inadequadas, né? Ser realizadas num primeiro momento para se atingir num segundo momento um benefício, uma coisa que seria eticamente adequada. Tem um caso, né, um extremo, na verdade, né, que o pessoal fala para dar o exemplo, né? Teoricamente, você poderia matar uma pessoa para pegar o órgão e fornecer órgãos das pessoas para 6, 5 outras pessoas, né? Então, um ato que é abominável, né, seria de matar uma pessoa, mas a consequência desse ato seria salvar a vida de mais outras 5, 6 pessoas. Enfim, né, mas também existem essas críticas, né, das vantagens e desvantagens de cada modelo. Então, no utilitarismo, o que vale é a consequência da ação, da tomada de decisão. Outros modelos explicativos, né, que existem também, a gente tem a deontologia. Né? A deontologia ela é conhecida como a ciência do dever, né, que vai se basear no imperativo categórico do Immanuel Kant, um filósofo alemão. O Immanuel Kant falava que o imperativo categórico, né, seria ações, né, que seriam quase que obrigatórias para a gente conseguir conviver em sociedade. Então ele fala que existem regras, né, que são, né, aceitas pela sociedade, e essas regras elas devem ser impostas, né, aceitas para garantir o bem viver dessa nossa comunidade, né? E a partir desse imperativo categórico, então foi criada a deontologia. Então a deontologia ela vai seguir, né, rigidamente um conjunto de normas e de regras, tá? E um bom exemplo, né, que a gente vai até ver durante essa disciplina, que é o Código de Ética, né, do profissional biomédico. Então, os códigos de éticas profissionais, eles são basicamente deontológicos, tá? Porque existe um conjunto de normas ali, existe o que né, o profissional pode fazer, o que o profissional não pode fazer. E o profissional ele tem que seguir essas regras, tá? Então, é uma forma também de regra ética que ela é imposta também para a pessoa, né? Então tem um elemento aí diferente, né, das nossas normas éticas, mas para o bom exercício, né, profissional, obviamente, são importantes. E uma outra modelo que seria mais ou menos o contrário, né, da deontologia seria a casuística, né, que você vai usar a tal da jurisprudência. O que quer dizer jurisprudência no direito? É quando um juiz, né, ou determinada autoridade toma uma decisão e aquela decisão serve de base para a resolução de casos posteriores. Então, você usa, né, tomadas de decisões similares que aconteceram em casos anteriores para basear a sua tomada de decisão, né? Que é uma escola, né, mais ou menos, não existe então um conjunto de regras. As regras são definidas, né, a partir de experiências anteriores. Bom, falando também sobre os modelos sociais, né? O que são os modelos sociais, gente? Aqueles mais voltados ou preocupados para pensar a bioética, né, no contexto da desigualdade social existente no mundo. E, então eu coloquei um dos principais desses modelos, gente, que é o modelo da bioética da proteção, que foi principalmente, né, os dois principais autores, né, que desenvolveram são o Fermin Schran, que é um suíço, né, mas que já mora no Brasil há muito tempo, é professor da Fiocruz, e o Miguel Cottou, que é da Universidade do Chile. Né, os dois eles criticam, né, muito o principialismo pela característica individualista, né, que predomina no modelo, porque é um modelo que nasceu e se desenvolveu nos Estados Unidos, né, com vários pensadores como iniciado lá pelo Bichamp e o Schreiders, né, que eu mostrei para vocês. Então eles criticam que essa realidade de um país rico é diferente da realidade que a gente vive em países pobres, como por exemplo na América Latina. Eu coloquei uma entrevista, um pedaço de uma entrevista do professor Miguel Cottou que mostra bem isso, né? Ele
perguntado, né, sobre se o sistema, né, a escola principialista, ela já estava, né, ultrapassada na época atual, né, ele falou o seguinte, desculpe-me o trocadilho, mas não sou antiprincipialista por princípio. Só acho que o modelo é limitado e se demonstra complicado quando aplicado a determinadas situações. Né? Por exemplo, como atribuir autonomia a alguém que não conta com condições mínimas de sobrevivência? Né? Então, a autonomia que eles destacam, né, para a pessoa ter autonomia, ela tem que ter condições mínimas, né, de sobrevivência. Uma pessoa que não tem condições mínimas de sobrevivência, ela não tem autonomia. Ela pode muitas vezes se submeter a coisas que são degradantes, antiéticas, para suprir certas necessidades essenciais, como o alimento, como um direito ao saneamento básico, à moradia digna, enfim. Então é uma escola que vai criticar essa questão mais individualista, né, capitalista dos Estados Unidos, né, que foi onde nasceu, né, o principalismo, o modelo mais predominante, como eu discuti com vocês. Bom, gente, então, depois de discutirmos esses modelos, prós e contras, vou voltar àquele problema ético proposto lá no início, mais para o início da aula, sobre a questão da obrigatoriedade da vacina contra o Covid e esse conflito de interesses, né, com certos grupos que são contra a obrigatoriedade da vacina. Tá? E aí eu perguntei para vocês mais cedo nessa aula se você era contra ou a favor e como você justificaria a sua opinião. Tá? Então agora eu gostaria que vocês pensassem de novo nessa mesma pergunta e agora pensassem com isso que a gente já discutiu. Tá? Então o que você faria nesse caso se você fosse um principialista ou um utilitarista, né? Qual escola você acha mais importante, qual modelo explicativo você acha mais relevante para a gente aplicar nessa situação, né? Se for um principialismo, qual que é o princípio mais relevante? Né? Então agora vamos pensar nessa discussão, nesse problema ético, sobre esse depois, tá? De conhecer um pouco esses modelos, gente. Então é essa que é a intenção dessa aula, tá? A gente, como profissionais de saúde, que vamos lidar com problemas éticos, temos o nosso ponto de vista, obviamente, tá? Mas quando a gente pensa em saúde pública, tá? A gente tem que pensar em decisões que tem que ser baseadas, né? Obviamente, além de ser baseadas em evidências científicas, tá? Quando a gente chegar no ponto de vista ético, que a gente viu não é ciência, né? Faz parte da filosofia, como a gente justifica as nossas escolhas. Bom, gente, finalizando essa nossa videoaula, então vimos que a ética e a moral são um conjunto de regras aceitas livremente, né, para reger a nossa vida em comunidade, e que a ética ela tem um outro significado, né, além desse significado de conjunto de normas e valores, né, que é um significado mais técnico, né, que seria uma disciplina dentro da filosofia. Então, se a gente pensar a ética como uma disciplina, a gente vai estar estudando filosofia. E dentro da ética, dentro da filosofia, temos também a bioética, né, que ela vai estudar os conflitos morais, né, relacionados à vida, tanto do ser humano, tá, como também dos demais seres vivos. Tá? Gente, muito importante a gente considerar isso, né, um conceito muito importante na área da saúde hoje em dia, é a saúde única, né, o One Health, em inglês, que seria esse conceito, né, que a saúde humana ela é estritamente dependente da saúde do meio ambiente. Né? Não adianta a gente tratar um indivíduo de uma determinada doença gastrointestinal se o indivíduo vive em uma situação que ele não tem nem saneamento básico. Então, essa pessoa vai ser constantemente, né, reinfectada e ter o mesmo problema, a mesma doença. Então, esse conceito de saúde
única, né, é um conceito muito importante hoje em dia. Então, quando a gente fala em bioética, a gente fala sobre a ética relacionada à vida de todos os seres vivos do planeta. E também a gente viu que os modelos explicativos, tá, a gente nos auxiliam a tomar decisões, né, servem de embasamento para que a gente tome decisões no caso de conflito de interesse na área da saúde, tá? E a gente viu que cada modelo, né, cada escola tem suas vantagens e desvantagens, né? E cabe aos profissionais de saúde, né, saber escolher qual o melhor modelo, o que lhe parece mais ético em cada situação específica. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.